que é um cara chamado AstroPython SDK. Tá? O que esse cara faz? Esse cara, literalmente, facilita com que a gente tenha a ideia do Modern Data Stack. Ou seja, ele te traz abstrações em cima do Airflow para que você possa desenvolver de forma extremamente fácil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, imagina só, olha que loucura isso aqui. Antigamente, sem o AstroPython SDK, imagina se eu chegasse para você e falasse o seguinte, fulano e fulana, né, meu time aqui, eu tenho 513 pessoas no meu time, 520 pessoas no meu time. É o seguinte, eu preciso desenvolver uma rotina que vai pegar o dado, né, ele vai pegar o dado de uma fonte de dados, ele vai escrever esse dado dentro de um storage, pode ser Blob Storage, S3, Google Cloud Storage, enfim. Uma vez que esse dado cai aqui, eu quero carregar ele dentro do Data Warehousing. E aí, o que você consegue ver aqui? Bem, para entregar dentro do Data Warehousing, o que eu faço no Airflow para fazer isso, né? Então, o que muita gente faz? Possivelmente, talvez, utilize coisas como, por exemplo, um operador de Python, né? Ou, às vezes, utilize o quê? Um Spark para fazer isso. Eu fazia muito com Spark. Então, cara, o dado caiu no storage, eu leio todo aquele folder, carrego e escrevo dentro do Data Warehousing. Beleza, maravilhoso. Só que, gente, lembra que por trazer mais um produto, eu trago uma complexidade em cima disso. E se eu falasse para vocês que existe uma forma de processar esses dados do storage para dentro de um Data Warehouse sem utilizar o processamento do Airflow e que você pode processar terabyte scale? AstroPython SDK. Tá? Esse cara aqui é de arrepiar, cara. O que ele faz? Ele se conecta em diferentes fontes, ou seja, você pode conectar com Snowflake, Redshift, Postgres, Delta Lake, Databricks, BigQuery, SQL, DuckDB, Postgres, MySQL. Você pode recuperar dados de várias fontes, em vários formatos de arquivos, e você pode transferir o dado de um lado para outro. Só que, cara, escuta isso, todo mundo que está aqui nessa live. Não é transferir, não é processar o dado de um lado para o outro, é transferir o dado de um lado para o outro. O que eu estou dizendo com isso? Foi desenvolvido, e foi por uma brasileira, inclusive, uma das brasileiras que desenvolveram essa técnica, né, essa técnica dentro do Airflow, de fazer processamento em terabyte scale sem utilizar o Airflow, né, que é o que a gente chama de native transfer, transferência nativa. Cara, olha que loucura. O que acontece? Quando a gente olha o cenário de transferência de dados para conseguir um Modern Data Stack, por exemplo, o que a gente consegue ver? Cara, se eu tenho, por exemplo, a AWS, né, e eu quero, por exemplo, da AWS carregar o dado para dentro do Redshift, por exemplo, eu já tenho dentro da AWS um cara que faz isso. Se eu olho o Google, por exemplo, sim, ele conecta, Andressa, com SQL. Se você olha para o Google, você tem uma ferramenta que é o Transfer do Google que faz a transferência do dado do Google para o BigQuery. E aí, cara, você pode processar giga, tera ou peta. O Snowflake, a mesma coisa, giga, tera ou peta. Do Azure, a mesma coisa. Então, o que foi desenvolvido? Para cada um desses operadores foi desenvolvido uma transferência nativa inteligente. Ou seja, em vez do Airflow processar esse dado, ele só fala o seguinte: calma aí, você está movendo o dado de onde para onde? Vou dar um exemplo. Ah, tá, seu dado está no Google Cloud Storage, legal. Você quer carregar para dentro do BigQuery. Beleza. Você quer usar transferência nativa? Aí você simplesmente vai ter o grande problema de só ter que fazer o quê? Native transfer equals true é uma flag. Você dá true. E aí, cara, quando você tem 10 mil arquivos no storage e você precisa carregar esses 10 mil para o BigQuery, o Airflow nem coça. O Airflow só vai orquestrar. Ele vai falar, olha só, tem esses arquivos aqui, Google, BigQuery quer inserir esses dados, utiliza o seu método de transferência nativo e vai embora. E aí o Airflow controla isso, de arrepiar, né? Controla esse processamento para você. E aí você tem um sistema agora que processa kbyte, mega, giga ou tera. Tá? Tanto é que nos meus ambientes a gente saiu de gigas para terabytes mensais de processamento, sem nenhum problema no Airflow, sem nenhum problema na orquestração, porque você consegue fazer multitransfer. Não somente isso, você consegue navegar em diferentes ambientes. Então, você consegue tirar de GCP e jogar no Azure, você consegue tirar do Azure e botar na AWS, assim.